Vamos então à segunda parte do quarto capítulo. Nós paramos aqui, quando Alexandre coloca para o André Luiz: sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Então nós temos na nossa consciência, desde que nós começamos a nossa vida aqui como humanos, nós temos na nossa consciência todas as leis de Deus, para nós buscarmos essas leis dentro de nós. E no longo de todas as nossas existências, nós também, como ele coloca aqui, cometemos endurecimento e perversidade contra as nossas forças vitais. Já fizemos muitas besteiras ao longo das encarnações, fora e as que estamos fazendo nessa. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, seja inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Sempre temos o auxílio do plano espiritual, tanto para ajudar, para que a gente tome consciência, a gente comece a recuperar, a refazer os erros que cometemos contra a natureza, como o plano espiritual também nos auxilia a irmos modificando e trabalhando os erros que cometemos contra nós mesmos. Hoje nós temos noções de higiene, coisa que há 400, 500 anos atrás nós não tínhamos, e isso melhora a nossa saúde. Nós temos vacinas, nós temos medicamentos, nós temos uma série de coisas que vem de lá para cá, vem do plano espiritual para cá. Então o plano espiritual trabalha junto conosco para a nossa melhoria e para a melhoria do planeta. O planeta também está crescendo, o planeta é vivo, ele está no seu processo de crescimento e de emancipação, por isso está se transformando para chegar lá na frente a ser um planeta de regeneração. Por nossa vez, nos despojando dos fluidos mais grosseiros por meio da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamos-nos em auxiliares diretos das criaturas. Ele está falando aqui que no plano espiritual, né, despojados do corpo físico, vão se aprimorando, vão se esclarecendo para também começar a trabalhar auxiliando as criaturas terrestres, como André Luiz está fazendo aqui, nos auxiliando, trazendo todos esses ensinamentos. Apesar disso, porém,
O cipoal da ignorância é ainda muito espesso. Infelizmente, é ainda muito espesso mesmo. E o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. O Pai é infinitamente justo. E ele coloca aqui sumamente misericordioso. Então não existe nenhuma injustiça no que está acontecendo. É uma questão de sintonia, é uma questão de afinidade. E nós vamos ver aqui, ele continuando a explicação, nós vamos entender bem o que ele está colocando. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Nós, pura e simplesmente, quando deixamos esse vaso que nós utilizamos por empréstimo, nós entramos no plano espiritual sem máscaras, sem hipocrisia, e vamos nos ver exatamente como somos. Vamos encontrar com aqueles que estão à nossa volta, que são os nossos irmãozinhos instigantes, como diz o Chico, mas estão à nossa volta por sintonia, por estarmos todos vivenciando os mesmos desejos, as mesmas vontades. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta terrestre. Essa promiscuidade entre encarnados e desencarnados que se comprazem nos seus desejos. O álcool, o fumo, o sexo desvairado, as drogas, os vícios, sejam eles quais forem, as drogas lícitas e ilícitas, né? Porque as drogas chamadas lícitas são drogas, não é porque elas são lícitas, nós temos que tomar muito cuidado com elas. O álcool, o tabaco, o açúcar, as comidas industrializadas, os alimentos processados são drogas, venenos para o nosso corpo. E nós temos que saber lidar com tudo isso para não nos envenenarmos. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando as suas antigas ilusões. Aquele que não consegue parar de fumar aqui encarnado, a hora que ele desencarnar, ele vai sentir a mesma necessidade do cigarro. Vai voltar, vai continuar no plano doméstico, vampirizando aqueles que fumam. A mesma coisa aqueles que não conseguem ficar longe da carne, aqueles que não conseguem ficar longe do álcool, do açúcar e de tantas outras drogas ilícitas, né, que tem por aí, não consegue se apartar, vai ficar vampirizando aquele encarnado que está consumindo aquilo que ele tem vontade de consumir. É sinergia, é imantação. Essa imantação acontece por similaridade, sintonia. Eu tenho vontade de, tem um encarnado ali que também tem vontade de e vai me satisfazer. Vou grudar nele. É assim que acontece, é imantação. Não é castigo, não é unidonite, eu vou castigar você, isso não existe. É sintonia, pura e simplesmente. Eu vou repetir aqui. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas de que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas
aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Por que enganando a si próprias? Porque nós estamos nos enganando aqui encarnados, continuamos nos enganando desencarnados, mantendo as nossas ilusões aqui de que as coisas se resolvem por mágica, que é sorte. Eu vou esperar um pozinho de pirilim-pim-pim que vai me modificar. Vou ficar aqui sentadinho na cadeira, assistindo televisão, perdendo tempo, não me mexendo para me modificar em nada, olhando o que os outros fazem, não olhando o que eu faço, analisando a palavra e o pensamento que o outro está emitindo, não prestando atenção no meu pensamento, na minha palavra. E vou ficar esperando a fadinha vir aqui com um pozinho de pirilim-pim-pim e me modificar. Vou continuar esperando para a eternidade, porque sou eu que vou me modificar. E é a minha vontade de querer ser uma pessoa diferente, de querer merecer a ajuda do plano espiritual, de ser digno, querer ser digno de ser chamado filho de Deus, irmão de Jesus. Aí eu ponho toda a minha vontade em campo para me modificar. E as coisas começam realmente a se modificar. E todos aqueles que nos amam, e são muitos, muito mais do que nós merecemos, falo por mim pelo menos, vem nos ajudar. No momento que a gente expõe a nossa vontade, arregaça as mangas e começa realmente a trabalhar, os nossos irmãozinhos queridos, amados, vêm ao nosso socorro para nos dar força, para nos ajudar a termos perseverança. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Então, o vampirismo é isso, é se alimentar desses fluidos e dessas larvas. Por quê? Porque essas larvas têm um magnetismo animal. A energia da Terra, que os nossos irmãos sentem tanta falta por estarem desencarnados, vão conseguir essa energia se alimentando dessas larvas. É isso que ele coloca aqui. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Deus meu! Exclamei sob forte espanto. Alexandre, porém, acrescentou: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. É esse magnetismo que o desencarnado sente tanta falta por despreparo, por desconhecimento, por invigilância, e vem vampirizar naqueles que estão encarnados. Vamos prestar atenção na colocação de Alexandre agora. A gente está assustado, a gente está achando que, nossa, nós não fazemos, aqui encarnados nós não fazemos nada de diferente. Vamos lá. Observando talvez que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, o instrutor considerou, naturalmente, que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores e sugar-lhes a substância vital. Basta estar próximo e sugar. Por isso que o termo vampirismo, é sugar essas energias vitais. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Mas, olha a colocação do Alexandre, que nos sirva de lição. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham à custa de vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros
leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progressos e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. Os nossos irmãos animais estão aqui em evolução da mesma forma que nós. E da mesma forma que nós olhamos suplicando aos espíritos superiores que nos ensinem, que nos ajudem, que nos mostrem o caminho, os nossos irmãozinhos animais também nos olham como seres superiores, pedindo a nós que os auxilie na sua jornada. E como que nós os tratamos? É isso que ele está colocando aqui. Somos vampiros das energias. Sugamos, né? Quem come carne e não é vegetariano, come as vísceras, suga o tutano, se alimenta das vísceras dos irmãozinhos mortos. Eu vou repetir. Eu acho que a colocação dele aqui nem precisa de muita colocação. É uma questão de análise, de se estruturar, de parar para pensar. Eu tenho certeza absoluta. Não acho que todo mundo tem que ser vegetariano, não. Ninguém precisa comer carne todo dia. E o planeta de regeneração não é vegetariano, é vegano. É superior ainda ao vegetariano. Não se vai te utilizar nada do mundo animal quando o planeta estiver completamente como planeta de regeneração. Vamos dar aos animais a condição que eles merecem e serem tratados como eles merecem, que é como irmãos, que é o que eles são nossos. Irmãos. Repetindo aqui. A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez, à custa de resíduos, devia criar para o nosso uso certas reservas de gordura até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer à indústria da morte. Sem recorrer à indústria da morte, nós podemos nos alimentar muito bem, obrigado. Já fazem
mais de 50 anos que eu não como carne. Estou muito bem, obrigada. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lar, será também sagrado. Vai chegar esse dia. Os meus bisnetos, tataranetos, vão olhar para esse tempo e dizer: nossa, naquele tempo minha bisavó, a minha família da minha bisavó comia os nossos irmãozinhos, que coisa! Da mesma forma que a gente olha para menos de 200 anos atrás e fala: meu Deus do céu, se escravizavam os negros e ainda se dizia que eles eram animais, que eles não tinham almas. Se fala a mesma coisa dos nossos irmãozinhos animais. Hoje, graças a Deus, a consciência já está mudando, já entendemos que são irmãos que estão na linha de evolução exatamente como nós, até porque nós já estivemos lá, passamos por lá para chegarmos onde estamos aqui hoje. Contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. E a proteção das esferas mais altas? E o amparo das entidades angélicas? A amorosa defesa de nossos superiores? É a pergunta do André. E a defesa dos nossos irmãos superiores em relação a nós? Vamos ver o Alexandre aqui, enquadrando o André. André, meu caro, falou Alexandre, benevolente. Benevolente. Devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Precisamos deixar de ser criança. Precisamos enxergar as coisas exatamente como elas são. Em todos os setores de criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução por meio da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar porventura que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastávamos a vida personificando diabólicas figuras em seu caminho? Eu vou ser tratado pelo plano superior da mesma forma que eu trato o plano inferior que está aqui sobre a minha guarda e meu domínio. Eu não posso pedir ao plano superior que me ajude a limpar os vampiros que estão vampirizando as larvas que existem dentro de mim. Se eu consumo, se eu mato meu irmãozinho, se eu consumo o meu irmãozinho, se esse mesmo irmão que está olhando para mim pedindo ajuda, todo mundo que tem um gato e um cachorro em casa, ou qualquer outro animal, os porcos, o porco tem a inteligência de uma criança de 3 anos. O polvo é extremamente inteligente. A gente que convive com o gato e com o cachorro em casa, a gente vê a inteligência que os animais têm. Eles falam conosco com os olhos. A gente sabe o que eles querem. Como que a gente pode se transformar em algoz dos nossos irmãos e depois olhar para os espíritos superiores e pedir me ajuda? Me livra dos algozes que estão se alimentando aqui, das larvas que eu estou criando com o meu pensamento, meu sentimento, a minha invigilância e o meu descalabro em termos de conduta, de alimentação, de vida. Não tem sentido. A lei é igual para todo mundo, ela é justa. Da mesma forma que eu tratar, eu vou ser tratada. Da mesma forma que eu peço para o plano superior ajuda e esclarecimento para entender, para aprender os ensinamentos que chegam, os nossos irmãozinhos animais também nos olham com esse pedido de ajuda para que eles possam crescer e se desenvolver. Vamos parar para pensar, vamos analisar o que nós estamos fazendo com esse planeta, com a natureza, com a vida que está à nossa volta, com a vida de todos os sentidos, a vida da natureza no planeta, a vida dos nossos irmãozinhos animais,
a vida em torno de nós, dos nossos irmãos, daqueles que moram na rua, da mesma rua, que moram no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo planeta. Nós somos do planeta Terra. Eu não sou só uma cidadã que hoje mora em Floripa. Eu sou uma cidadã que mora no planeta Terra. E eu tenho que ter consciência do planeta em que eu vivo e da responsabilidade que eu tenho com esse planeta num todo. Na esfera do ar, na esfera vegetal, na esfera mineral, na esfera animal e na nossa, humana. Eu tenho responsabilidades com todos. Desde da poluição que está lá na nuvem, que eu sou responsável há milênios encarnando e desencarnando aqui, até os problemas da minha rua, do meu condomínio, que eu preciso participar e ajudar o máximo que eu puder dentro da minha comunidade. Nós temos que ser úteis o tempo todo, porque o que a gente faz no micro vai se refletir no macro. Então eu vou cuidar do meu corpo, da minha alimentação, do meu pensamento, do meu sentimento, em consequência eu vou cuidar do meu condomínio espiritual que está aqui à minha volta, vou cuidar da minha casa, dos meus familiares, vou procurar o máximo possível ajudar, não interferir, não se meter, mas ajudar os vizinhos, nem que seja só não, isso já é muito, como oração, orando por eles, orando para que eles possam estar em contato com seus mentores e realizando o seu trabalho de reforma e de transformação, enviando energias que possam ser utilizadas pelos seus mentores em auxílio a cada um deles. A gente pode fazer muita coisa, é só querer, é ter boa vontade. Quando Jesus fala sobre os homens de boa vontade, a gente acha isso tão comum, que a gente se acha, eu sou um homem de boa vontade. Todo mundo se acha como um homem de boa vontade porque doa alguma coisa aqui, faz alguma coisinha acolá e não consegue enxergar que isso é obrigação. Ser um homem de boa vontade é ter boa vontade para o semelhante em todos os sentidos, mas principalmente com as leis de Deus. A boa vontade de assimilar essas leis e colocá-las em prática. Que a nossa vida possa ser assim, uma oração às 24 horas do dia. Vamos continuar na terceira parte deste capítulo.